Aí depois tu volta. Então vamos lá. Por algum motivo, o Antônio José foi removido. Então vamos lá. Voltando aqui à nossa aula de hoje. Então, na aula de revisão de hoje, nós vamos trabalhar os conceitos que nós fizemos até agora para poder fazer os ajustes direitinho do conteúdo da nossa prova de hoje. Então, a primeira coisa vai ser a gente relembrar aquilo que eu falei para vocês que eu ia deixar para vocês sempre estar assimilando direitinho a troca de velocidade. No SI, né, que é em metro por segundo, os valores principais são 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Quem são seus equivalentes no sistema convencional, que é quilômetro por hora? 18 equivale a 5, 36 equivale a 10, 54 equivale a 15, 72 equivale ao 20, 90 equivale ao 25, 108 equivale ao 30, 144 equivale ao 40. Então, para vocês não precisar ficar sempre usando aquela regrazinha do 3,6, vocês podem mentalizar essa tabela, que é os principais valores que nós trabalhamos nas nossas questões, tá bom? Então, só para você não esquecer. Lembra que eu falei que ia dar essa tabelinha para vocês? Tá aí hoje aí, ela vai ficar no PDF para vocês. Então, aqui a primeira questão fala de uma motocicleta, a questão garantida na prova, certo? Com velocidade constante de 20 metros por segundo, vai ultrapassar um trem de comprimento 100 metros, né, de velocidade 15 metros por segundo. Quer saber a duração da ultrapassagem. Então, imagine vocês aqui o trem, certo? De 100 metros. Então, aqui, ó, você vai ter aqui como se fosse a motocicleta, fazendo todo esse percurso aqui, até sair na frente, que eu vou chamar de ponto B, que está andando a 15. Então, quando ele terminar todo esse percurso aqui, eu vou saber o tempo de duração da ultrapassagem. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a função da motocicleta, que eu vou chamar de A, e a função de todo o trem, equivalendo aqui ao ponto B, eu vou chamar de B, né? Então, eu vou fazer aqui como se fosse duas partículas, uma passando na frente aqui da outra, percorrendo os 100 metros de comprimento do trem, certo? Então, você vai colocar a origem aonde está o fundo do trem, que é onde está a motocicleta, que é o meu ponto A, e aí o meu ponto A vai passar o meu ponto B, percorrendo esses 100 metros do trem, né? O que é o ponto B? A frente do trem, tá bom? É só eu considerando duas partículas aí, o trem e a motocicleta. Aí o comprimento do trem será o espaço que a motocicleta atrás vai ter de fazer. Então, qual é a função característica? Sorvete, né? S igual a S0 VT. Então, quem é a função de A? Zero, né? Porque é onde está o ponto A, a motocicleta. 20, que é a velocidade, T. Então, quem é a função de A? 20T. A função de B é o comprimento do trem, 100, que é o que vale a posição inicial dele, que é onde está a frente do trem. A velocidade do trem está no mesmo sentido, os dois, ó, então é tudo positivo, mais 15T. Então, quando a motocicleta passa o trem? Quando os dois ocupam a mesma posição, ou seja, o A está junto com o B. Então, A igual a B. Quem é A? 20T. Quem é B? 100 mais 15T. Bota os T para o mesmo lado da igualdade. Lembra aquela história que eu falei? De coisas diferentes não se somar, né? Se subtrair. Então, bota os T para o mesmo lado. Né? Então, vai ficar o quê? 20T menos 15T. Né? Porque o 15 estava positivo, veio negativo. Então, 20 menos 15T dá 5T. 5T. O outro lado da igualdade tem 100. Então, quem é T? Está multiplicando desse lado, é para o outro lado dividindo. 100 dividido por 5, 20 segundos. Então, você vai botar aqui na igualdade, né, a alternativa 20 segundos. Esse é o tempo que leva para esse cara ultrapassar
todo o percurso do trem, todo o trecho do trem. Beleza? Agora vamos para um outro detalhe da mesma questão, usando as mesmas informações. Mentalize a função A e mentalize a função B. Na segunda questão, diz assim, a mesma questão, só que ele agora faz uma outra pergunta. O motocicleta, né, ou motociclista, com velocidade de 20 metros por segundo, ultrapassa o trem de comprimento 100 metros com velocidade de 15. Já sei que isso ocorre em 20 segundos. O tempo que isso leva para acontecer, 20 segundos. Agora, o deslocamento do motocicleta durante a ultrapassagem não é os 100 metros do comprimento que ele fez a ultrapassagem, é o quanto ele andou, de onde ele começou a ultrapassagem até fazer a ultrapassagem. Ele andou, né? Ele percorreu o solo, ele quer saber quanto foi esse deslocamento, ou seja, esse espaço percorrido. Aí nós vamos fazer a seguinte jogada. Vamos usar as funções da questão anterior e usar o tempo de ultrapassagem, que são os 20 segundos. Então, você vai pegar qualquer uma das funções, ou a função A, ou a função B, e substituir o tempo. Aí você vai ter o deslocamento, que vai ser a posição dele no final. Os dois dão o mesmo resultado, porque os dois vão fazer o mesmo deslocamento. Então, você vai fazer aqui, ó. Quem é a função de A? 20t. Como t é 20 segundos, 20 vezes 20, 400 metros. Resposta letra A. Aí tem gente que diz assim, não, mas eu acho que o B não dá certo. Tem gente que quer dizer isso, né? Então você pega e faz a substituição da mesma coisa. 100 mais 15t. Né? Então você vai ter o quê? 100 mais 15 vezes 20. Quanto é 15 vezes 20? 300. 100 mais 300, 400. Não tem erro. Esse tipo de questão aqui vocês não vão errar. Tem uma desse mesmo modelo lá na prova, mudando os valores. Vamos prestar atenção. Essa daqui, fiz uma pequena alteração, né? Mudei o sinal de posição, mas o resultado é o mesmo. Professor, o senhor vai fazer a mesma coisa na prova? Sim, mas não quer dizer que o resultado vai ser o mesmo. Eu posso mudar, por exemplo, os valores, né? Então, aqui eu tenho uma função, né? Também ele quer saber quando passa pelo marco zero, igual a função a zero. O que foi que eu fiz? Antes era menos 40, que eu botei agora menos 80. Só para vocês verem que eu posso fazer muitas coisas. Eu posso botar, por exemplo, aqui eu posso botar 50 e aqui 100. Aqui eu posso botar 100 e aqui 50. Posso fazer muita coisa. O que importa é a operação algébrica que vocês vão fazer. Então, igualo a função a zero. Traga esse 83 para cá com o sinal trocado. Fica 80 positivo. Aí agora aqui não precisa mais multiplicar por menos 1, porque o primeiro membro já está positivo. Então, quem é T? Está multiplicando desse lado, vai para o outro lado dividindo, né? 40 dividido por 80, aquela mesma coisinha, ó, simplificando aqui, ó. Então, vai ficar o quê? 0,5 horas. Esses aqui vocês não perdam. Essa questão aqui vai estar na prova, vocês não vão perder ela, pelo amor de Deus. Agora aqui requer um pouco de sabedoria, né? Expertise de vocês. Ele fala de um caminhão-tanque em movimento, aí uma torneira mal fechada goteja a razão de 2 gotas por segundo, ou seja, em 1 segundo cai 2 gotas. Então, determine a velocidade do caminhão, sabendo que a distância entre as marcas sucessivas deixadas pelas gotas no asfalto é de 2,5 metros. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Como cai 2 gotas por segundo, então essas 2 gotas aqui é o zero do segundo, certo? Quando você marca o zero. Então, quando começar a primeira gotinha aqui, aí ela fez o percurso de 1 segundo, que é quando passa mesmo. São 2 gotas por segundo. Então, 2 gotas caiu, 1 segundo depois, mais 2 gotas. Só que como está se movimentando, essas gotas se distanciam uma das outras, mas como está em velocidade constante, ela vai ter um espaçamentos iguais de cada gota aqui. Mesmo essas que caem juntas, elas vão ter um distanciamento. Então, quando isso acontece, ó, você tem o que aqui? Ó? O tempo zero. E aí, ó, quando começa, fecha um ciclo de 1 segundo, você vai ter o quê? 2,5 mais 2,5. Então, em 1 segundo, ele percorre o quê? 5 metros. Então, 5 metros percorridos em 1 segundo. Então, em 1 segundo, ele percorre 5 metros. Então, qual é a velocidade? Espaço pelo tempo, 5 metros por segundo. O que é que eu posso mudar aqui nelas? Eu posso mudar o espaçamento.
certo? Posso botar 4, posso botar 5, mas a forma de fazer sempre é a mesma, entre os espaçamentos. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Essa daqui é para vocês aprenderem com relação à indicação do gráfico. Tem gente que vai fazer essas coisas assim. Por exemplo, ele fala de uma pessoa que parte do ponto P, vai até o ponto Q, né, e volta para o P. Aí o que é que ele vai querer marcar? Ele vai querer marcar essa daqui, ó. Ele acha que sai daqui do ponto P, vai e volta. Só que não é assim, gente. Quando se fala de movimento, o tempo não volta, certo? Então, ele vai ao ponto P, né, que é aqui a origem, aí ele volta para o ponto P, que é a origem novamente. O tempo não volta atrás. Essa é a jogada, certo? A jogada é essa. Ele vai, sai de um ponto, vai até um outro, volta para o mesmo ponto, que é a origem, mas o tempo foi passando. Não tem como voltar o tempo. Ele não volta no tempo, certo? Então, as outras aqui são todas absurdas. A única que vocês podem se enganar é a letra C. Tem gente que vai errar essa daqui, quem está dando a jogada, mas vai errar. Por favor, não erre. Na sexta, eu coloco assim, ó, um atleta que se preparou para participar das Olimpíadas de Atlanta, corre a prova dos 100 metros raso em apenas 9,6 segundos. Calcule a velocidade média. Aqui não tem erro, certo? Você vai pegar o espaço pelo tempo, os 100 dividido por 9,6, e aí é só colocar o resultado, 10,42. Só isso. Não dá muito trabalho, não. Mas aí tem gente que vai ter dificuldade em usar uma calculadora em casa nesse momento, né? Mas se não quiser, dá para fazer tranquilamente, fazendo a divisãozinha, dá mais trabalho, mas dá para fazer. Na sétima, é aquela jogada das transformações que eu falei, ó. Um móvel animado de movimento uniforme percorre 30 metros com velocidade de 36 km por hora. Divide por 3,6, que dá 10, que a gente já fez, né? Tá na tabela. Em quanto tempo o móvel faz o percurso? Como velocidade é espaço pelo tempo, eu troco de posição, o tempo é espaço pela velocidade. O espaço que o móvel percorre é 30 e o tempo que eu converti lá é 10. Então dá 3 segundos, dá a letra C aqui, tá bom? Não tem erro. Aí aqui é aquela história da velocidade relativa. Eu vou cobrar uma, né, nesse estilo aqui. Posso mudar os valores. Eu falo de um patrulheiro viajando em um carro dotado de radar. A velocidade do carro, juntamente com o radar, é 60 km por hora em relação ao referencial fixo do solo, ou seja, em relação à Terra. Aí é ultrapassado por outro automóvel que viaja no mesmo sentido que ele, só que a velocidade indicada pelo radar após a ultrapassagem é de 30 km por hora. Aí tem gente que vai achar assim, o cara está a 30. Não. Lembra aquilo que eu falei para vocês? É a velocidade relativa entre ele, que está se movendo a 60, com o outro que passou em relação a ele a 30. Mas em relação ao solo, os dois estão no mesmo sentido aí, então você vai ter uma velocidade aí somada, né? Então, para o mesmo sentido, a velocidade relativa aí é a soma, né? Então, 60 mais 30 dá 90. Então, o cara está em relação à Terra a 90 km por hora, ok? Então, os dois estão a 90 km por hora. Então, dá a letra E. Um está a 60 e o outro está a 90. Aí, a velocidade relativa entre eles, 30. Essa aqui é a velocidade relativa, que foi o que foi medida aí pelo radar, tá bom? Na questão 9, ele fala de um automóvel que mantém a velocidade escalar constante de 72 km por hora em 1 hora e 10 minutos. Aí ele quer saber em quilômetro a distância. Então, você pega aqui a velocidade de 72, o tempo, que vai ser 1 mais os 10 minutos, passando para a hora, divide por 60. Então, 10 dividido por 60 dá 0,17 aproximadamente. Então, você vai somar 1 mais 0,17, que dá 1,17. Quem é o espaço? Velocidade vezes tempo. 72 vezes 1,17 dá aproximadamente 84, que é a letra D, certo? Vai ter uma idêntica a essa, mudando somente os valores. Não vão esquecer disso.
E essa daqui, né? Primeira coisa que eu preciso aqui é calcular a velocidade dela, certo? Aí é só a história da inclinação que nós falamos, né? Você calcula aqui a inclinação, ou seja, pega aqui o ΔS pelo ΔT aqui, ó, nesse trecho conhecido. Aqui é 2. ΔS aqui de menos 30 para menos 20. Então você vai pegar o quê? Menos 20, menos com menos, mais. Então fica mais 30. Então menos 20 mais 30 fica 10. Ou seja, ele percorre aqui 10 metros, né? Ele sobe 10 metros em um tempo de 2 segundos. Então vai ficar o quê? 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. É a velocidade dele aqui. Pronto, descobri a velocidade, vou saber qual vai ser o tempo aqui que ele vai ter a posição de mais 20. É o que ele está falando aqui, ó, mais 20. Então, a gente quer saber esse tempo. Então, função característica, sorvete, né? Sorvete. Vou até escrever ela aqui, esqueci de escrever, vamos botar ela aqui. Sorvete. Função característica, sorvete. Então, olhando para o gráfico, eu vou pegar a velocidade, eu já calculei lá, foi a primeira etapa que eu fiz, dá positivo. Quem é a posição inicial aqui no gráfico? Menos 30. Aí eu boto menos 30 mais, né, que eu calculei aqui, ó, mais 5t. Aqui é o sinal de igualdade. Mais 5t. Aí agora, ó, qual vai ser o tempo, quero saber o t, quando a posição for 20 positiva? Você bota aqui, ó, no lugar de S, você vai escrever 20, igual a menos 30 mais 5t. Então você vai ter o quê? Bota esse menos 30 para o outro lado da igualdade. Então, 20 mais 30, né? Tá negativo, vai positivo. Tá 50. Então, quem é T? Esse 5 vai para lá dividindo, então vai ser 50 dividido por 5, que dá os 10 segundos, que é a letra C. Aí a gente finaliza, certo? Morreu a Maria Preá, como diz a história. Aí nós vamos para a nossa prova de hoje. Tá bom? Deixa eu finalizar aqui a gravação.